Saudações, igreja! Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Igreja Nova Criação Online. E cada vez que buscamos a palavra de Deus, ansiamos que Deus nos dê uma nova luz, uma nova revelação de sua palavra. Amém? Isto é chamado de a boa palavra. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus sempre tem essa boa palavra em sua boca. Há uma profecia sobre ele em Isaías que diz: "O Senhor me deu a língua dos eruditos, para que eu saiba dizer a boa palavra àquele que está cansado." Não é lermos apenas qualquer porção das Escrituras que vai necessariamente abençoar as pessoas. Porque os fariseus tinham a Bíblia, e ainda assim eles não reconheceram o Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia diz através do profeta Amós que isto aconteceria nos últimos dias. Haveria uma fome, e não é uma fome de comida ou de bebida, mas uma fome em ouvir as palavras do Senhor. E é isso que os fariseus tinham. Não é suficiente apenas ter a Bíblia na sua casa. Não é suficiente nem apenas ler a palavra de uma forma religiosa, como alguém que cumpre um dever, lendo o capítulo do dia. É mais importante que você tenha o pão, amém? Descoberto, revelado pelo Espírito Santo, que foi enviado para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar em todas as verdades. Precisamos do real pão celestial. Precisamos deste pão. E os fariseus, apesar de a cada sábado, a cada Shabá, eles liam as Escrituras, a Bíblia diz que eles abriam as Escrituras, ainda assim a Bíblia diz que eles condenaram aquele do qual as Escrituras falam a respeito. E a Bíblia diz que isto aconteceu porque eles rejeitaram a chave que destrava todas as Escrituras, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio e eles o rejeitaram. E ainda assim o Senhor disse a eles: "Vocês examinam as Escrituras porque nelas vocês pensam que têm a vida eterna. E são exatamente as Escrituras que testificam sobre mim." Então toda vez que vamos à palavra, nós queremos o pão. Amém? E o pão é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro se encontra o verdadeiro pão. Esta fome de ouvir a palavra do Senhor é semelhante a uma fome de pão, tal qual a história de José. José é uma tipificação de Jesus, amado pelo seu pai, mas rejeitado pelos seus irmãos, e se tornou o pão da vida para os gentios. E isto aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele se tornou o pão da vida, predominante para os gentios, pelos últimos 2000 anos. Ele preparou a sua noiva dos gentios. Então, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo hoje é predominantemente do povo gentil, amém? Mas o Senhor está trabalhando em Israel. Nestes dias, nós estamos verdadeiramente nos dias de restauração. E antes do Senhor voltar para nós novamente, nós sabemos que veremos muitas salvações entre judeus e gentios por todo o mundo. Então, nós esperamos a volta do Senhor, amém? E nós somos como as pessoas nos tempos de José, onde houve 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. E eles vieram até José nos tempos de fome e disseram assim para José: "Nos dê o pão." Esta é a nossa oração. Quando buscamos a palavra de Deus, queremos ver Jesus. Eu peço a Ele: "Me dê o pão." E o pão é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim como os discípulos em Emaús. Aqueles discípulos estavam desanimados, abatidos e estavam arrazoando. E o Senhor veio e revelou a eles as Escrituras que falavam sobre Ele mesmo. E eu creio que é isso que devemos fazer, porque esse é o pão do céu. Assim como pediram a José: "Nos dê o pão." Então nós pedimos ao nosso José Celestial o verdadeiro pão. Aleluia! E eu oro para que todo domingo, quando você se conectar com a palavra de Deus, eu oro para que você receba o pão. Não somente conhecimento das Escrituras como os fariseus, mas o verdadeiro pão das Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. Aleluia! Vamos mergulhar direto na palavra de Deus e descobrir aquilo que Ele tem para nós, para agora e para este tempo, para esta estação. Nós vimos que estamos nos últimos dias. Nós estamos verdadeiramente num tempo que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E este fato não está contido ao cumprimento de nenhuma profecia bíblica. Porque a vinda do Senhor no arrebatamento, não na segunda vinda. Porque a sua volta no arrebatamento não está ligado a nenhum cumprimento de determinada profecia. E nenhum evento tem que acontecer para que ele possa vir. Não. Isto se refere à segunda vinda. O arrebatamento será a qualquer momento. E quando ele voltar, o nosso corpo humilhado será transformado como seu corpo glorificado. Nós jamais morreremos neste novo corpo. Nós viveremos para sempre neste corpo glorificado. Aleluia.
Num círculo que não pode ser quebrado, encontraremos nossos entes queridos novamente. E nós estaremos com o Senhor, que é o melhor de tudo, amém? Nós viveremos no céu, literalmente, no reino de Deus. Não é somente o paraíso do jeito que nós pensamos que é. É muito maior do que nós podemos sequer imaginar. E este será o lugar da nossa habitação pelo resto da eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Então eu estou ansioso pela volta de Jesus. A qualquer momento. Você está? Você anseia a volta dele? A Bíblia diz que antes dele voltar, o período que antecede será um período de trevas cobrindo a terra e de escuridão envolvendo as pessoas. Mas para o seu povo, Deus diz que ele raiará sobre você e sobre a sua família também. E a sua glória será vista sobre você. Glória a Deus. Se você continuar lendo, fala de como o Senhor trará os seus filhos e suas filhas de volta para você, e se desviaram, eles vão voltar e haverá uma restauração familiar. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque o Senhor tem colocado isso no meu coração nas últimas semanas, na verdade. E Ele vem falando comigo de diversas formas sobre bênçãos familiares, e é isso que Ele quer que você desfrute, os tipos de bênção que tem a ver com a sua família. E Deus deseja fazer isso porque isso é um testemunho nestes últimos dias. Glória a Deus, para a glória do seu nome, quando nossas famílias vivem em uma paz celestial e numa luz celestial. Nós vemos isso também, na verdade, um retrato disso, no livro de Êxodo, quando os filhos de Israel, lembram-se das 10 pragas que vieram sobre o Egito, por conta do coração endurecido de Faraó e de sua rebelião. A Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas, e não somente isso. E antes da última praga, que foi a morte dos primogênitos, houve a praga da escuridão. E uma escuridão que era tão densa que uma pessoa não conseguia enxergar a outra. Era uma escuridão sobrenatural. E este período de escuridão que retrata, lembre-se que isso é um retrato. Deus colocou coisas no Velho Testamento não como um fato histórico para que nós apenas conheçamos, mas é algo que nos aponta que Ele fará novamente. A Bíblia diz que aquilo que hoje é, um dia já foi. Ou seja, o texto está dizendo que aquilo que aconteceu como um modelo, um protótipo daquilo que nós vemos hoje. No Velho Testamento vemos a sombra, no Novo Testamento vemos a substância. Amém? A Bíblia diz que as Escrituras do Velho Testamento testificam Cristo. Ou seja, todos os personagens bíblicos, os homens de Deus e os heróis bíblicos, como Davi, o próprio Davi foi rejeitado. E ele transformou homens sem valor em homens poderosos. Isso retrata o nosso Davi celestial e todos nós hoje. Nós somos, de certa forma, rejeitados e estamos num deserto, mas estamos com o nosso Davi, aleluia, conquistando batalha após batalha com ele. E não somente isso, quando ele for glorificado, quando ele se tornar o rei, a Bíblia diz que todos nós regozijaremos com a mesma glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não no sentido de sermos glorificados com louvor, porque toda a glória pertence a Ele, mas seremos participantes desta glória. E aqueles que forem fiéis durante os tempos de perseguição, como foi com Davi, Davi entregou posições. Davi entregou para eles diferentes posições de autoridade. E é isso que vai acontecer. Deus vai nos entregar autoridade neste novo reino que há de vir, glória a Deus. Visualmente, eu digo, ele já está aqui, mas ele virá visualmente. Amém? Eu e você vamos reinar com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso destino. Nossa mente não compreende isso. Amém? Mas, veja, o velho é revelado no novo. Assim como o Novo Testamento, a nova doutrina e tudo mais, a pessoa de Jesus está oculta. Então, no velho, o novo está oculto. Mas no novo, o velho é revelado. Então vemos esse retrato de trevas cobrindo o mundo. E não é isso que está acontecendo agora. Vemos as trevas cobrindo o mundo. E é uma escuridão diferente, não é uma escuridão natural. Porque os egípcios não puderam dissipar toda aquela escuridão com velas ou com fogo. Porque se fosse assim, eles teriam usado esses métodos. Eles não puderam, porque era uma escuridão que ninguém conseguia dissipar. Porém, naquele tempo, a Bíblia diz que nas casas dos filhos de Israel, vamos ler o versículo 23, eles não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Eu amo isso.
luz em suas habitações. Então, para as pessoas do mundo havia uma escuridão cobrindo os seus olhos. Ou seja, mesmo com seus olhos abertos, não estamos falando do tipo de escuridão como algo físico, algo que você pode ver. Lá no passado era algo físico, era algo que eles não conseguiam ver através daquilo, mas nos dias de hoje é uma escuridão que nos impede de ver a verdadeira realidade das coisas. E também no sentido moral, estamos colocando o que é mal no lugar do que é bom. E hoje nós chamamos aquilo que é mal de bom e o que é bom de mal. E isso acontece por causa dessa escuridão cobrindo os olhos das pessoas. E densas trevas vão cobrir a terra nestes últimos dias. Durante este tempo, a luz e a glória de Deus serão vistas na sua vida, filho de Deus. A glória de Deus será vista sobre as suas famílias. Mas especialmente sobre as famílias, eu quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com vocês, porque o desejo de Deus é que vocês tenham luz nas suas habitações. Deus quer que você desfrute da luz em suas habitações. E assim como aquela escuridão era sobrenatural, naqueles dias, a luz também era sobrenatural. Não era uma luz natural, a partir de suas próprias obras. Eles não estavam produzindo aquela luz. Nenhum dos filhos de Israel era capaz de produzir ou receber aquela luz. Não se esqueçam que neste tempo, nesta época, eles ainda adoravam. Na verdade, mais tarde, descobrimos através de Josué, dizendo para eles que eles ainda adoravam os ídolos do Egito. E muitos deles nem conheciam a Deus da forma que deveriam. Eles estavam desse jeito. Ainda assim, a Bíblia diz que todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, igreja, eu estou dizendo agora que o Senhor vai trazer este tipo de luz sobre a sua casa. Se prepare o seu coração para isso. E nós temos alguma responsabilidade nisso? Sim, a nossa responsabilidade é crer. E apenas sair do caminho e deixar que Deus manifeste a sua luz. Luz nas suas famílias. Luz no seu casamento. Luz nos seus filhos. Amém? Para que eles vejam o que Deus quer que eles vejam. E eles não estarão mais cegos. Glória a Deus, aleluia. Luz em suas habitações. E essa luz é uma luz celestial, que vem do Pai das luzes. Aleluia! Assim como essa escuridão é sobrenatural, essa luz também é sobrenatural. Nós viveremos com essa luz sobrenatural nestes últimos dias, amém? Haverá uma luz em nossas habitações. As pessoas que entrarem em nossa casa, eles vão sentir como se houvesse uma atmosfera, onde há menos estresse, onde há uma paz, da qual eles não podem explicar. Nós podemos ainda viver de uma maneira que não é 100% da forma que Deus quer, não exatamente da forma que Deus quer que vivamos, mas mesmo assim haverá uma luz ali que as pessoas sentirão a diferença que há em você, filho de Deus. Sim, e isso deve nos motivar a viver ainda mais para a sua glória. Um desejo de viver uma vida vitoriosa, uma vida que testemunha da melhor forma que nosso Deus é bom. Amém? E que o nosso Senhor Jesus ama as pessoas. A nossa vida deve refletir isso, amém? Que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial. Todos queremos isso, amém? Queremos que o nosso Pai Celestial seja glorificado. Então o Senhor diz, deixe que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras. Então essa luz que produz as boas obras, elas são uma manifestação, não obras mortas. Obra morta é tudo que você faz para tentar alcançar o favor de Deus. Não. Esta não é uma boa obra, esta é uma obra morta. E a Bíblia diz que devemos nos arrepender dessas obras mortas. A Bíblia fala das boas obras. As boas obras é o fluir da vida de Jesus Cristo em nós. Amém? Porque quando nós paramos, Ele começa. Amém? Precisamos fluir com Ele. E o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, veja que é o fruto, não obras, porque as obras são da carne. E por que as obras são da carne? Porque as pessoas estão lutando com seus esforços. E o resultado são as obras da carne, que são adultério, feitiçaria, amargura, ódio. Porém, o fruto, note que não são as obras do Espírito, mas o fruto do Espírito. As obras são os resultados de esforço, de energia. Amém? Fruto é o resultado da vida. Se você tem a vida de Cristo, o fruto estará ali. Anseie por isso, creia nisso, amém? E o único requisito é que você seja filho de Deus, aleluia. Então, quando você segue o Espírito Santo, amém? E ouve os seus sussurros, você apenas flui com ele, amém? No Velho Testamento eram mandamentos que vinham de fora para serem obedecidos. No Novo Testamento, amém? Na Nova Aliança, nós temos o Espírito dentro de nós para ser seguido. E não se preocupe, porque o Espírito vai além, bem além do que diziam os mandamentos. Glória a Deus. O mandamento dizia, não cometerás adultério. Porém, tem aqueles que não cometem adultério porque eles não têm a oportunidade, ou eles não têm o dinheiro
porque dinheiro é importante para isso. Amém? E o fato de não cometerem adultério não tem a ver com amor por suas esposas. Amém? Porém, quando você segue o Espírito, haverá amor no seu coração por sua esposa. E você não quer cometer adultério porque você ama a Deus e você ama a sua esposa. Esta é a motivação. E a graça sempre vai muito além da lei. Amém. Glória a Deus. Então eu oro para que você siga o Espírito e aprenda a ouvir a sua voz. Amém? Glória a Deus. Então, nestes últimos dias, Deus quer que nossas famílias sejam salvas. Se você tem membros familiares que ainda não são salvos, Deus de fato falou fortemente comigo para que a sua família seja de fato salva. Que seus filhos sejam salvos e você, homem da casa, o cabeça do lar, o cabeça da família, que é sempre o pai. E se o pai não é um cristão, é claro que a mãe terá que assumir este cargo. Mas predominantemente Deus está falando com os pais. E o pai é o fator determinante para a salvação da família. Veja esse exemplo em Gênesis 7, verso 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Você e toda a sua casa. Toda a sua família. Porque tenho visto que você é justo. Não é toda a família. Deus não disse: eu tenho visto que você e toda a sua família são justos. Não. Mas por causa da justiça de apenas um homem, toda a sua família foi abençoada. Porque tenho visto que você, singular, você tem sido justo diante de mim nesta geração. Então a bênção vem sobre a família por conta de apenas um homem que é justo. E Deus está falando com esse homem. Ele diz: venha para dentro da arca. E a arca é um retrato de Cristo e de um lugar de salvação, de refúgio. E novamente retrata os últimos dias. É um retrato dos últimos dias. E como nos últimos dias, antes de Deus julgar a terra e enviar o dilúvio, no período antediluviano que as pessoas estavam vivendo naquela época, era na verdade um tempo de rebelião, e Deus estava apenas permitindo, amém, que o homem continuasse fazendo aquelas coisas, e Deus estava entristecido com a maldade que ele via no coração dos homens todos os dias. Deus esperou para julgá-los. Lembre-se disso, Deus é sempre lento para julgar. Isso se vê na Bíblia. As pessoas acham que Deus é rápido em julgar. Não, Deus não é rápido para julgar. Ele tarda em se irar. E mesmo quando ele tem que julgar, antes de julgar Sodoma e Gomorra, ele foi até Abraão. Ele desejava que Abraão clamasse por eles. E Abraão implorou por eles. Ele implorou dizendo: Deus, se o Senhor encontrar 50 justos, ainda assim destruirá a cidade? Não, não destruirei. E se encontrar 45, destruiria a cidade ainda assim? Não, por causa dos 45 não destruiria. E se for 35, e ele foi descendo até cair a 10. E Senhor, se o Senhor encontrar apenas 10, e Deus diz: por causa desses 10, se eu encontrar 10 justos nesta cidade, eu não vou destruir estas cidades. Infelizmente ali havia apenas um justo. Ele era o único homem justo ali. O seu nome era Ló, sobrinho de Abraão. E por apenas um homem naquela cidade. E se Abraão tivesse clamado, tivesse intercedido por apenas uma pessoa, eu creio que Deus teria poupado a cidade. Amém? Deus está esperando que o homem assuma o lugar como numa corte, amém? Para pleitear sobre alguém que é culpado, mesmo que o que aquela pessoa mereça seja o julgamento. É isso que Deus espera, mas aqui, glória seja dada a Deus. Nós temos o maior intercessor que está à destra do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por causa disso que Deus não está destruindo cidades hoje. Amém? Nós ainda não estamos no dia do julgamento. Conforme eu compartilhei semana passada, nós ainda estamos na dispensação da graça, glória a Deus. Então Deus sempre tarda em julgar, sempre tarda em irar. Ele sempre manda mensageiro após mensageiro, profeta após profeta para avisar as pessoas. E aí finalmente o copo fica cheio e ele envia o julgamento em forma de dilúvio. Naquele período antediluviano, mas Deus falou com um homem. E como são doces essas palavras. Noé, entre na arca, você e sua família, porque eu tenho visto justiça em você, porque você tem sido justo. Sabe, por causa de apenas um homem, a família toda é abençoada. Eu quero te dizer isso. Homem de Deus, pais de famílias, você é o líder da casa. Você sabia que a sua família hoje é abençoada? Seja lá qual for o tipo de bênção, eles são abençoados. É claro, obviamente é por causa de Jesus em primeiro lugar. Agora, existe um princípio de Deus. Deus não viola os seus princípios. Então é por causa de você. Porque você é justo. Você recebeu o Senhor Jesus Cristo
E porque você segue a Deus, glória a Deus, toda a sua família é abençoada. E o desejo do coração de Deus não é que apenas um seja salvo, mas que toda a sua família. Deus pensa em gerações. Quando Deus abençoa Abraão, ele diz: eu abençoo você e a sua semente. Em você e na sua semente, todas as nações serão abençoadas. Amém? E eu sei que essa semente se refere a Cristo primordialmente, mas em muitos outros lugares se referem à sua descendência, sobre os descendentes, sobre Jacó. A mesma promessa. A sua semente e seus descendentes serão abençoados. Sobre todos eles, Abraão, Isaque e Jacó, e sobre os 12 filhos de Jacó. A bênção alcançou a todos eles. A mente de Deus sempre pensa em abençoar gerações, geração após geração. Glória a Deus. Então devemos pensar como Deus. O que é santidade? Santidade é pensar como Deus. Glória a Deus é pensar como Ele. Amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. E fluir com Ele, glória a Deus, sem ser santo na prática. Todos fomos santificados pela morte de Cristo ali na cruz. E isso se refere à nossa posição, quem nós somos em Cristo e a forma que Deus nos vê. Mas há um resultado nisso tudo. E como ele é produzido? Pensando os pensamentos do Pai. Onde encontrar esses pensamentos? Na palavra. Amém? Então estou compartilhando os pensamentos de Deus. E a palavra do agora, esta boa palavra para tempos como estes. O que Deus está nos dizendo é que Ele quer que você perceba que a sua família é o que o diabo quer se apoderar. Ele quer ir atrás da sua família, ele quer destruir a sua família, ele quer interromper a influência divina sobre seus filhos, mesmo antes deles florescerem, antes deles aprenderem. Ele quer impedir, ele quer cortar pela raiz antes deles florescerem. Por quê? Porque ele sabe que no momento que a semente é semeada no coração do seu filho, é difícil erradicar aquela semente. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve seguir, e quando ele crescer, ele não se apartará dele. E é muito interessante que eu procurei no hebraico certo dia, e eu percebi que na verdade o hebraico diz: treine o seu filho no caminho da sua boca. A palavra pei é a palavra que usamos para boca. Ensina o teu filho o caminho da sua boca. O que isso significa? Significa que, assim como no natural, tudo que você coloca na boca do seu filho, eu estou me referindo à comida, ok? A criança muitas vezes não gosta daquilo, até mesmo com coisas doces. Às vezes não gostam, mas de repente começam a gostar, e naquele momento um gosto passa a ser cultivado. É por isso que amamos a comida da nossa mãe. Independente da nossa idade, se estivermos com 50 ou com 60, ainda amamos a comida da nossa mãe. Ou amamos alimentos que comíamos na nossa infância. Não importa se já estivermos nascidos de novo, não importa se as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, o nosso paladar ainda deseja aquelas coisas que comíamos quando criança. Elas ainda são parte de nós. Então Deus está dizendo que isso também é espiritual. Instrui a criança o caminho do seu paladar, de sua boca. Certifique-se de gerar um paladar espiritual. Então você deve ouvir isso, filho de Deus. Amém? Você tem filhos? Então você tem autoridade dentro da sua casa para influenciá-los. Uma influência de Deus sobre eles. Tenha certeza que eles estão participando do que chamamos aqui na igreja de Rock Kids, que é a nossa escolinha para crianças. Amém? A nossa igreja das crianças. Todo domingo. Eu sei que não funciona somente o domingo, é algo diário. Mas eu quero dizer, vamos começar primeiro por aí. Faça-os participar, amém? Nós vamos assistir primeiro, você não vai ligar os videogames antes de assistir, amém? Diga a eles que Deus vem sempre primeiro. Então você está desenvolvendo um paladar, sabe? No início eles vão dizer, eu não quero. Talvez eles não gostem tanto ou não se divirtam, podem dizer que é chato. Eu posso garantir que não é nada chato. Eu mesmo adoro assistir Rock Kids. O culto deles é muito legal. E outra coisa que eu quero dizer é que vocês devem colocá-los em contato com a natureza. Toda criança necessita dos benefícios da natureza. Nós estamos tão urbanos que não reconhecemos os benefícios da natureza. Só de sair para uma caminhada, às vezes em primeiro momento eles ficam inquietos, eles ficam entediados sem os seus videogames. Mas depois de um tempo, aquele tédio vai embora. E começam a relaxar, começam a desestressar. Eles começam a observar as coisas ao redor, como as libélulas, as borboletas, eles começam a notar as coisas ao redor. E Deus fez o homem para coexistir, originalmente neste tipo de ambiente, não se esqueça. Mas o mundo tem ficado tão urbanizado que temos perdido esses benefícios da natureza. Sabe, quando você coloca esses gostos, esses paladares nos seus filhos, você está colocando em suas bocas. E o melhor gosto que você pode desenvolver na vida deles é o gosto de saber que Deus é bom. Não é interessante, não é à toa que Deus diz, provai e vede.
Essas são coisas que nós que andamos pela fé dizemos, não, nós andamos pela fé. Amém? Deus é bom, nós andamos pela fé, nós cremos que Deus é bom. Mas aqui, Deus na verdade está dizendo, literalmente, provai e depois veja. Algo que tem a ver com os nossos 5 sentidos. Eu sei que é um provar espiritual e é uma visão espiritual. No entanto, Deus está usando expressões humanas para nos dizer que Ele deseja que nós experimentemos a sua bondade. Ele quer que provemos a sua bondade. Então deixem seus filhos provar a bondade dEle, glória a Deus. Como um alimento, uma vez que eles comem disso, não há como voltar atrás, glória a Deus. Eles podem se desviar, mas sempre eles retornam, porque eles provaram que Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E quando você é abençoado, fale para eles por que você é abençoado, porque o diabo está aí correndo atrás dos seus filhos. Não permita isso. A Bíblia diz que ele anda procurando quem ele possa devorar, que não sejam os seus filhos. Sabe, uma das 4 concessões de Faraó para Moisés, quando Moisés disse, deixe o meu povo ir. Faraó é uma tipificação de Satanás. Uma das 4 concessões está aqui em Êxodo 10, o mesmo capítulo que lemos sobre a luz em suas habitações. Isso foi depois de Deus enviar granizo sobre o Egito. Então Moisés e Arão foram convocados pelo faraó. Então lhes trouxeram novamente a Faraó e disse-lhes, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que estão indo? E Moisés disse, iremos nós com os nossos jovens e com nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com o nosso gado e com o nosso rebanho, nós iremos. Porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Veja, ele disse que nós vamos com os nossos jovens e com nossos filhos e filhas. E com qual objetivo? Porque devemos celebrar uma festa ao nosso Senhor. As pessoas dizem, você não acha que se você vai celebrar uma festa ao Senhor, o que importa levar a criança ou não? É isto que Faraó está argumentando. Vocês querem ir? Então vão. Mas por que levar as crianças pequenas? Amém? As pessoas podem dizer, você não acha que levar a criança para a igreja todos os domingos ou assistir o culto online não é algo que também pode ser legalista e se tornar uma tradição? Tal qual a Santa Ceia, que também pode se tornar uma tradição. E este é sempre o tipo de pensamento que o diabo tenta colocar na sua cabeça, ok? Ouça, meu amigo. Sabe, Moisés não pensava dessa maneira. Moisés disse, nós vamos com os jovens, nós iremos com nossos filhos e filhas, porque nós, veja, não somente eu, nós, não só os adultos, nós, até os pequenos estão inclusos. Nós vamos celebrar ao Senhor. Amém. Traga seus filhos para a igreja. Aleluia. Se eles não gostarem, amém. Desenvolva esse gosto neles e eles vão gostar. Em algum momento vão gostar. Todas as outras coisas da nossa vida, até mesmo fumar, a reação de todas as pessoas que fumam pela primeira vez é sempre detestável. Eles acham ruim, ninguém gosta. Ok? Eu estou falando de pessoas que estão experimentando pela primeira vez. E eles não vão gostar. Mas aí, eles acham que é legal. E alimentam aquela ideia que é legal, é relaxante e tudo mais. E aí, eles começam a fumar. E aí, eles desenvolvem um gosto. Eles não gostam imediatamente. E agora se viciam. É claro, meu amigo, que existe um outro jeito de ficar legal. E não há nenhum efeito colateral. Sem câncer de pulmão e nada disso. Sem as doenças que vêm daquelas pessoas que são fumantes crônicos. Deixa eu te falar algo, amigo. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. E se recebemos essa paz, qual é a aparência de um cristão que recebeu essa paz? Legal. É bem legal. O mundo tem utilizado um termo que, na verdade, é da Bíblia. Literalmente, tem um versículo na Bíblia que diz, o homem que tem entendimento é um homem de espírito excelente. A palavra é a mesma que esse legal. Ele tem um espírito legal, glória a Deus. Então essa palavra legal, ela vem na verdade da Bíblia. Então ninguém fica legal de verdade sem a Bíblia. Eles podem parecer legal, mas basta pisar no calo deles que eles viram temperamentais, porque são desequilibrados, temperamentais. Sabe, é impossível ter essa paz sem Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos. Deus ordena a Faraó, deixe o meu povo ir, através de Moisés, e ele rejeitou. E aí ele pergunta, quem vai? Nós iremos com os nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e filhas, porque nós, todos nós, vamos celebrar ao Senhor. Veja agora a resposta de Faraó, é a resposta de Satanás. Então ele respondeu, que o Senhor esteja com vocês, caso eu vos deixe ir e as crianças. Agora veja isso. Vede, pois tendes conosco más intenções. Então ele para por um tempo e diz, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens,
Ou seja, deixe as suas crianças no Egito. E vocês, homens, podem ir, vão servir ao Senhor, pois é isso que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Agora, depois de serem expulsos, é aí que a Bíblia diz que Moisés orou e Deus desta vez mandou os gafanhotos. Agora, amigo, observe bem o compromisso de Satanás. Ele diz, ok, pode ir. Ok? Mas deixem suas crianças para trás. Vocês que são homens, vocês vão. Vocês que entendem sobre celebrar. Vocês que sabem o que é celebrar ao Senhor. Mas as suas crianças nem têm ideia disso. Por favor, não sejam tão radicais, não sejam tão fanáticos. Deixe os filhos para trás, deixe-os em casa. Em outras palavras, deixem eles comigo. Vejam que anomalia terrível. Que os pais estão se alimentando do maná do céu em meio ao deserto e nos demais cantos da terra, enquanto seus filhos se alimentam de alho poró, de alho e cebolas do Egito. Sabe, amigo, as coisas que você experimentou da bondade de Deus, de sua graça, de seu favor, amém? As coisas que você vê na Escritura e você diz, uau, amém! Aquilo que te deixa animado com a revelação que Deus te deu. Os seus filhos e suas filhas merecem isso, amém? A comida do mundo não pode alimentar os nossos. A fome em seus corações, claro que eles podem não parecer com fome pela palavra de Deus, mas é isso que no fundo eles desejam. Eles podem estar se dedicando e se entregando a todo tipo de prática e de comportamentos que não exatamente agradam ao Senhor, que trazem prazer temporal ou um alívio temporal, mas não são coisas de longo prazo, porque elas não satisfazem aquilo que eles de fato necessitam. A Bíblia diz, por que perseguir aquilo que não é pão? Por que ir atrás daquilo que não te alimenta? O Senhor diz, ouça o que eu digo, amém? E se alimente. Ouça com atenção, e a sua alma será alimentada. Glória a Deus. Então, não podemos ter um coração em viver na terra de Canaã, a terra prometida que mana leite e mel, que é a vida cristã hoje. Glória a Deus. Não podemos ter esse desejo por estas coisas e ainda assim negligenciar os filhos e deixá-los no Egito. É uma anomalia terrível. Amém? Você tem desfrutado do maná lá fora. Você tem desfrutado do fruto da terra de Canaã? Quando Josué e os israelitas entraram em Canaã, o maná cessou e eles comeram das novidades da terra de Canaã naquele mesmo ano. E tudo são retratos do Senhor Jesus Cristo. Você provou dele de diferentes formas. Amém? Na palavra de Deus. Agora, como você pode deixar seus filhos para trás? E os frutos do Egito destruíam as costas dos colhedores. Todos eles mencionados na Bíblia, melões, alho poró, alho normal, cebola, são todos frutos da terra. Para colhê-los, você tem que se curvar, tem que sempre pegar nessa posição. No entanto, os frutos de Canaã, da terra que mana leite e mel, todos eles são frutos que você poderia facilmente pegar, basta esticar as mãos. Estavam na sua altura. Amém? Os figos, tal qual as romãs, a videira, as uvas, sempre na sua altura. Até o mesmo trigo se eleva. Quando está na época da colheita, o trigo fica muito alto. E se curva, é só você pegá-lo ali. É possível pegar sem entrar no campo. Jesus mandou colher os grãos maduros e comê-los imediatamente. Então Deus quer que nos alimentemos do maná. Deus quer que nos alimentemos do trigo da terra, daquilo que é fácil. Todos esses alimentos são alimentos fáceis de pegá-los. Para colher o fruto de Canaã, não é necessário se curvar, mas o fruto do mundo é um fruto que você tem que se curvar. O inimigo quer que você pense que o fruto do evangelho é algo difícil, porém a disponibilidade e a facilidade para obter o fruto do Egito, que é tão fácil, que é só apertar um botão e você pode ver aquilo que você quiser ver. Mas entenda bem, ele vai te arrebentar, porque ele te faz se curvar. O fardo é pesado, de depressão, de preocupação, fará você se sentir solitário, te fará se sentir todo tipo de coisa que Deus não quer que você sinta. Deus quer que você tenha o melhor da terra. Até mesmo as codornas que Deus trouxe, a Bíblia diz que Deus as trouxe do mar, através de um vento. E quando elas chegaram no acampamento do povo de Israel, elas estavam tão cansadas, eu acredito que estavam cansadas, que a Bíblia diz que as codornas estavam voando a 90 centímetros do chão. O único trabalho que eles tiveram era de pegá-las. E aí tiveram codorna assada naquela noite. Toda a comida de Deus já está pronta. E para pegá-la é algo fácil.
Você não tem que trabalhar muito, se curvar, machucar suas costas. Esse é o fruto do mundo. Então tenham certeza que seus filhos estão se alimentando de Cristo. Amém? Nosso maná celestial. Tenha certeza que eles estão aprendendo algo sobre Ele. E é claro que você não deve depender somente da escolinha das crianças no culto de domingo. Ensine um pouco aqui e ali, porque a Bíblia diz que se você quiser viver o céu na terra, literalmente, dias de céu na terra, diz em Deuteronômio 11. Diz assim, ensine aos vossos filhos, quando se levantarem, quando andarem num caminho, quando se sentar. Amém? Desde o amanhecer, na trajetória do seu dia a dia, o dia todo, nas coisas simples da vida. Fale de Jesus. Neste contexto, eles ainda estavam na lei, então Deus disse, fale sobre a lei. Mas se você observar em Hebreus, tem a assinatura de Jesus ali. Aleph Taf. Deus diz, fale de Aleph Taf. Fale de Jesus. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Taf é a última letra do alfabeto hebraico. Em Gênesis diz, no início Deus criou os céus e a terra. No início, Deus criou Aleph Taf, os céus e a terra. Ou seja, Aleph Taf é a palavra central das 7 palavras em hebraico do primeiro versículo da Bíblia. A palavra central diz Aleph Taf, algo que não foi traduzido da Bíblia hebraica. Eu perguntei para um amigo em Israel, por que você acha que não foi traduzido? Ele não é um crente, ele disse, não sei, é um sinal de algo, é o sinal de alguma coisa. E imagine Jesus aparecendo para o apóstolo João, na ilha de Patmos, e ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. E Alfa e Ômega é novamente a primeira letra do alfabeto grego. A primeira letra é Alfa e a última é Ômega. Agora é claro que Jesus não falou com um conterrâneo judeu em grego. Grego é a língua do Novo Testamento. Foi traduzido desta forma para nós, mas com certeza ele falou em hebraico, aramaico, que é a mesma palavra. Eu sou o Aleph e sou o Taf. Eu sou o A e sou o Z do alfabeto. Eu sou o Aleph e Taf. Amém? Então, essa assinatura está ali. Então, quando falar com as crianças, fale de Jesus. Quando ele fizer algo por você, conte para elas. Quando receber uma revelação, conte para elas. Sabe, eu estava falando para o Justin um dia desses, como os cientistas estudam o Sol, e eles estudam através do eclipse. Eu disse a ele que Deus sempre traz luz a partir da escuridão. Quando o mundo achar que tudo está escuro e tudo mais, veja a luz. Deus sempre traz luz a partir da escuridão. Glória a Deus. Amém. Procure oportunidades na vida cotidiana. Se ele gosta dos pokémons, você sabe qual é o maior poder de todos? Maior que qualquer pokémon? E aí é claro que eles vão falar do pokémon mais forte, mas você vai dizer o maior poder é de Jesus Cristo. O mais poderoso. Pense nisso, Justin. Todo o poder. Todo dia tem uma oportunidade, até mesmo em jogos. É por isso que eu disse no cotidiano da vida. Na lição de casa, tudo mais, sempre tem uma oportunidade para falar de Jesus. Amém? Até mesmo mencionar o nome de Jesus vai fazê-los provar e ver que Deus é bom. Não é necessário explicar em detalhes para as crianças. Amém? Sobre Jesus. Lembre-se a sua experiência com Jesus. Não foi com uma pregação cheia de detalhes sobre o quão maravilhoso e o quão lindo Ele é. Foi apenas o Espírito Santo causando em você um sentido de eu conheço Ele. Eu sinto Ele. O pregador só disse que Ele é maravilhoso, mas o Espírito Santo traduziu. O quão maravilhoso são os seus atributos. E você apenas sente. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à igreja aqui em Singapura, quando criança, eu tinha apenas 4 anos e ainda me lembro dessa experiência. Eu entrei naquele prédio, era um prédio, e estava tendo um culto na igreja naquele momento. E quanto mais eu entrava naquele lugar, e eu me lembro da primeira canção que eu ouvi numa igreja. A primeira de todas era uma canção natalina, e eles cantavam assim: Silent night, holy night. Nossa, o Natal está logo aí, como o tempo passa tão rápido. E essa foi a primeira canção que eu ouvi. Eu fui atraído, e sabe de uma coisa? Eu senti a presença de Jesus naquela igreja. E eu sei que aquela igreja não é o prédio. Mas quando eu entrei ali, eu senti algo, a música tocando, eu senti algo, e como eu era criança, não conseguia explicar para minha mãe. Mas eu sabia que eu tinha sentido algo, e eu amei estar conectado, porque algo em mim me dizia que é aqui, que é o seu lugar. É neste lugar onde você realmente encontra alegria. E eu era uma criança de 4 anos, e com o tempo eu me afastei, e somente anos depois, quando eu já era adolescente, eu de fato criei no Senhor Jesus e recebi a sua dádiva da salvação. Mas aquela impressão foi algo que eu nunca esqueci.
Então exponha o seu filho. Você nunca sabe quando que o Espírito Santo vai tocá-lo e vai dar a ele uma experiência, uma revelação. Deixe que eles provam e vejam que o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Então Satanás está aí procurando as crianças. Vocês homens podem ir. Vocês podem se aprofundar nas coisas de Deus, mas sabe de uma coisa? Deixe as crianças para trás. Não, todos nós vamos. E foi exatamente isso que Moisés disse. Glória a Deus, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo. Recentemente, nós podemos ler diversas vezes a mesma porção das Escrituras sem enxergar algumas coisas. Eu nunca vi ninguém pregar ou compartilhar desta forma. E eu já li esse texto muitas vezes, mas agora que as escamas caíram dos meus olhos. É algo que tem a ver com a história de Jericó e Josué em Jericó, sobre os espias e sobre Raabe. E isto é algo muito interessante, porque eu já li esse texto bíblico muitas vezes e não tinha percebido algo sobre esse tópico em particular. Mas antes de começar, deixa eu te mostrar o contexto. Então Jericó representa um mundo, e Josué, de fato seu nome em hebraico, Yehoshua, literalmente é Jesus, nosso Senhor Jesus. Amém? Então, o Senhor está voltando, e Jericó retrata o mundo, e a segunda vinda de Jesus é para julgar o mundo, antes dele estabelecer o seu reino de justiça e paz sobre esta terra. Porém, a primeira parte é o julgamento, o dia da vingança do Senhor. Mas lembre-se do que eu disse, Deus tarda em julgar, Ele tarda em se irar. Antes de julgar Jericó, sabe o que Ele fez? 40 anos antes, Ele permitiu que eles ouvissem sobre o quão bom Ele é para o seu povo. E Ele permitiu que ouvissem para que pudessem se arrepender, porque a bondade dEle te guia ao arrependimento. E foi pela boca de um de seus habitantes, uma prostituta chamada de Raabe. E ela disse assim: 40 anos antes, nós vimos como Deus abriu o mar vermelho para vocês. É como se ela dissesse, por que demoraram tanto para chegar aqui? Ou seja, toda aquela nação, ela disse, nós ouvimos. Todos os habitantes de Jericó ouviram da bondade de Deus, como ele criou um caminho onde não havia nenhum. Amém? E se você estiver perto do povo dele, é melhor você escolher ficar do lado deles, não contra eles, como o faraó e o seu exército que afundaram no mar. Amém? Então, eles ouviram sobre a bondade de Deus para com seu povo. E eles poderiam ter se tornado povo de Deus se tivessem crido nele, porque um deles se tornou. Raabe, uma prostituta. Ela creu. E ela tinha uma família a qual Deus salvou. Então é um retrato do fim dos tempos. Então Deus sempre dava para eles chance após chance, oportunidades e oportunidades, mandando mensageiros. E finalmente chegou o tempo que Josué enviou 2 espias. Agora note que na primeira vez, nos tempos de Moisés, cerca de 40 anos atrás, Moisés enviou, na verdade, há 38 anos antes, Moisés enviou 12 espias, ok? E esses 12 espias eram líderes de suas tribos, provavelmente anciãos, pessoas mais velhas, 12 espias. E eles retornaram e, em sua maioria, não creram em Deus. E, consequentemente, pereceram no deserto. Agora, desta vez, Josué pensou, eu não vou repetir o erro. Eu vou enviar 2 espias. 2 espias, somente 2. E ele os enviou na terra, porque no passado apenas 2 creram em Deus. Josué e Caleb, esse mesmo Josué. Então, desta vez, para espiar a terra, vou enviar apenas 2. Novamente, os espiões entraram e foram para a casa de Raabe, porque Deus conhece o coração daqueles que ele preparou, aqueles que acreditam nele, e Raabe, muito embora fosse uma prostituta, ela cria em Deus, já há 40 anos atrás, desde quando ela ouviu sobre o Deus que abriu o Mar Vermelho. E eles ficaram ali escondidos com a ajuda de Raabe, no telhado de todas as pessoas que os procuravam, todos os guardas e seguranças de Jericó que os procuravam. E ela os ajudou a sair por um outro caminho, e ela acabou os salvando, mas antes disso, ela fez com que eles prometessem que quando eles, ou seja, ela previu o dia da vingança, ela percebeu que o julgamento se aproximava. Ela, na verdade, falou para eles, não se esqueçam, quando vocês vierem invadir, ela sabia que eles ganhariam, Deus está com eles. E ela disse assim, assim como nós acreditamos na vinda do Senhor, nós sabemos que o que Ele diz sempre acontece, porque Ele sempre cumpre a sua palavra.
E ela disse: lembre-se de mim e da minha família. E então um dos espias disse: se quando entrarmos tiver colocado esse cordão vermelho pelo qual descemos, o que isso significa? Cordão vermelho, cordão vermelho. E era o cordão pelo qual eles desceram. Era literalmente um cordão vermelho e representam o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue que está na sua casa. Amém? É o sangue na sua família. Glória a Deus. Nada além do sangue de Jesus pode purificar os nossos pecados. E também não há salvação em nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos senão o nome de Jesus. Amém? Então o cordão vermelho representa o sangue de Jesus. E por ali os espias desceram pelas muralhas de Jericó e escaparam. E eles disseram para ela: não se esqueça de colocar esse cordão. Deixe esse cordão em sua casa, para que você e sua família sejam salvos. E meu povo não destruirá a sua família. Mas o maravilhoso é isso, que a casa dela estava nas muralhas de Jericó. E vocês se lembram que Deus derrubou as muralhas de Jericó, amém? Mas foi a única parte. E atualmente eles têm escavado toda aquela área e eles dizem que existe uma parte das muralhas que não caíram. E nós cremos que aquele lugar era a casa de Raabe e de sua família. Imaginem só, apenas um lugar no meio de todas aquelas muralhas. No meio de todas aquelas ruínas existe uma parte que não caiu. Por quê? Porque Raabe e sua família creram. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Você crê no Senhor Jesus Cristo? Creia no Senhor e você será salvo. Lembram-se de Paulo, quando ele estava numa prisão? Paulo e Silas, e à meia-noite começaram a cantar louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, e as correntes se quebraram das suas mãos e dos seus pés. E o carcereiro estava com tanto medo por conta da punição. Sabe, a punição para quem deixa prisioneiros escapar é muito drástica, ela é severa. E ele ia se suicidar, na verdade. E Paulo disse: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Vamos ler a história. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os da sua casa. Observe que mesmo no Novo Testamento, amém? Esta é uma história do Novo Testamento, estamos na Nova Aliança. O coração de Deus é sempre para que você creia, de forma que a bênção chegue até você e sobre a sua casa. É óbvio que a sua casa também deve crer no Senhor Jesus Cristo. Exatamente o que o texto diz, quando continuamos a leitura. O carcereiro levou para sua casa, deu comida para eles, limpou as suas feridas. E no verso 34, então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e se alegraram muito por haver crido em Deus, com toda a sua casa. Então, a sua família também deve crer. Mas por que você creu? Você abriu uma porta para que a mão de Deus pudesse entrar e salvar toda a sua família. Aleluia! É tão mais fácil para eles serem salvos porque você já foi salvo. Glória a Deus! Creia nisso. Creia que a graça está aí. Aleluia! Porque o pai da família, amém? O líder da casa, o homem que Deus escolheu, foi salvo. Então agora toda a sua família está preparada para ser salva. Glória a Deus! Deus vai fazer coisas especiais e uma graça extra para que fique mais fácil deles crerem no Senhor Jesus Cristo. Mas eles ainda têm que crer. Glória a Deus, amém? Agora, voltando para Raabe. Agora, veja que Raabe, nesta segunda vez, a Bíblia diz que os espias voltaram, Josué os enviou novamente. E desta vez vemos algo aqui. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. A família dela toda foi salva. Tiraram de lá todos os seus parentes, a sua família, e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Deixa eu compartilhar algo com você. Foi isso que Deus falou comigo. Eu já li esse texto bíblico diversas vezes. Eu já li sobre os 2 espiões e sobre os mensageiros mencionados por Tiago. Esses 2 mensageiros, esses 2 espias. E eu sempre pensei neles como aqueles 12 espias que foram enviados por Moisés um bom tempo antes. Eu os imaginava como líderes, como anciãos, como homens muito mais velhos, mas na verdade
Esta frase aqui me foi revelada por Deus. O Senhor me mostrou isso alguns dias atrás. O texto diz, os jovens que espionaram a terra. Os jovens. Então, isto retrata os últimos dias. E Jericó é uma representação do mundo, antes do julgamento vir e tudo mais. Mas quem são esses mensageiros do fim dos tempos? Quem são esses evangelistas dos últimos dias? Mas quem são eles? Serão pessoas de uma jovem geração. A palavra jovens é a palavra na'ar, no idioma hebraico, que é, na verdade, da infância até os 20 anos. Eu creio que eles eram adolescentes. Espiões adolescentes. Eram espiões adolescentes. E jovens. Sabe, nada é insignificante na Bíblia. Tudo tem um significado divino. Todo detalhe, todo nome significa algo. E nestes últimos dias, e eu digo novamente, Deus tarda em se irar, Deus tarda em julgar. 40 anos antes, ele já tinha alcançado Jericó, através do milagre feito em Israel, e ainda assim eles rejeitaram. E então ele enviou 2 espias. E observe que eles espionaram a terra, e não espionaram sem nenhum propósito. Eles buscavam pessoas que quisessem se arrepender, pessoas a serem poupadas. E eles encontraram apenas uma família, Raabe e sua família. Então, novamente Deus tentava os alcançar. Então, quase no julgamento, poucos dias antes, na verdade, uma semana antes, o que Deus fez? Deus ordenou a Josué que fizesse seu povo rodear as muralhas de Jericó. Uma vez por dia, todos os dias, segunda, terça, quarta, uma vez por dia. O que você acha que estava acontecendo? Carregando a arca, tocando a trombeta. Eu creio que Deus estava alcançando Jericó. Ele estava dizendo, esta é sua última chance. Segunda-feira passou e eles não se arrependeram. Daí a terça, o povo permaneceu rodeando e tocando trombetas, tocando o shofar, e a arca da aliança exaltando o Senhor Jesus, uma chance para crer naquele que possui o trono ali na arca da aliança, e eles rejeitaram a crer. Eles viram a nuvem durante o dia, eles viram a coluna de fogo durante a noite sobre Israel e se recusaram a crer. Quarta, sexta, sábado e finalmente uma semana. E o que Deus disse? Gritem, porque o Senhor lhes entregou a cidade. Amém? E o povo seguiu as instruções de Deus e ali foi o fim de tudo. Mas Deus deu sempre uma chance. Ele tentou várias vezes para que eles se arrependessem, para se converterem, glória a Deus. Aleluia, amém? Voltando para aqueles 2 jovens espias, eu creio que essa geração dos últimos tempos, os evangelistas que Deus está levantando são os jovens. E quando o Senhor mostrou isso para mim, foi uma experiência sobrenatural. Este verso, jovens espias. Eu falei, meu Deus, eu já li a história toda e eu nunca percebi que eram jovens espias. E aí eu comecei a estudar a palavra jovem e vi que eles eram, na verdade, adolescentes. E eu percebi que Deus vai trabalhar assim porque o tempo é curto. Deus não tem como esperar até que eles cresçam. Eu suspeito. Ouça, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Apenas o Pai, amém? Talvez Deus use esses jovens porque não há tempo deles crescerem até os 30 ou esperar mais 20 anos. O que significa que a vinda do Senhor está muito próxima. Amém? Então, se for assim, eles crescerão muito rápido. Haverá uma graça, uma unção especial, um derramar especial sobre essa geração jovem para que eles possam crescer e serem pessoas de Deus, vitoriosos, amém? Pacíficos, amém? E com todos os atributos que são encontrados num homem e numa mulher de Deus, aleluia! Nestes últimos dias, será rápido, Deus vai operar rapidamente, amém? Eu acredito que foi o Watchman que disse que leva 20 anos para se tornar um homem de Deus. Eu creio que o que demorou 20 anos atrás, neste tempo, de agora, nesta nova geração, nesta década, nos próximos anos, será acelerado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Glória a Deus. E eles já estão entre nós. Vamos alimentá-los. Vamos pastoreá-los. Vamos cuidar deles. O avivamento nestes últimos dias virá através dos jovens. E quando eu digo jovens até como pré-adolescentes. Amém? Até mesmo crianças. Parem de dizer que eles não entendem, como eu disse agora. O diabo sabe que eles entendem. Sabe que se eles forem expostos à pornografia quando forem jovens, será para a vida toda. Seja lá o que for exposto, ele te fisga. É como um anzol em você. Amém? Então façam com que eles provem e vejam. Ponha-os para a bondade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. E uma outra figura do Velho Testamento é, na verdade, a história de Sansão. Sansão é um tipo de igreja. Sansão tinha uma consagração a Deus que dava a ele até mesmo força física. Sabe, a força de Deus é encontrada em nossa fraqueza. Então eu não consigo imaginar Sansão um homem fortão,
todo musculoso como o Pastor Lawrence, com devido respeito ao Pastor Lawrence. Eu não acredito que Sansão era um homem musculoso, eu acredito até mesmo que ele era um homem bem magrinho. Para que Deus pudesse ser glorificado quando a força de Deus descia sobre ele. Porque senão as pessoas diriam, como naqueles filmes que Hollywood produz, sabe? Que eles retratam a vida de Sansão e é sempre um homem forte, musculoso, um bodybuilder. Não, meu amigo. Se um fisiculturista arrancar um portão do lugar, talvez as pessoas pensem, ele fez porque ele é muito forte. Mas quando um homem magro faz isso, Deus recebe toda a glória. Deus é totalmente glorificado, glória a Deus. Então, é um retrato da igreja. Amém? A segurança dele é, na verdade, a sua própria fraqueza. E para um homem ter cabelo comprido, amém? É um tipo de fraqueza, porque geralmente o cabelo comprido é de mulher. Então, é uma manifestação externa daquilo que dizemos, que quanto mais fracos somos, aí somos fortes. Tem uma mensagem bem aí, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Como vocês sabem, ele caiu, e é um retrato da igreja dos últimos dias. Imagine finalizar todos os juízes em Sansão, cego. E como vocês sabem, posteriormente vieram os reis, amém? A partir de então começa a era dos reis de Israel, de Judá, até chegar em um rei cego. Nabucodonosor veio e furou os olhos do rei Zedequias. A era dos reis também finalizou em cegueira. E aí vem a igreja, a cristandade. Quando eu digo a igreja, tem a igreja verdadeira e aquela que se diz igreja. Mas a igreja dos últimos dias, ao qual estamos vivendo, é chamada de igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. A verdadeira igreja pode estar dentro da igreja de Laodiceia, apesar de não crer naquilo que eles creem. Nós cremos na igreja de Filadélfia, que eu creio que coexiste no mesmo tempo com a igreja de Laodiceia. Mas sobre a igreja de Laodiceia, Deus diz assim, você está cega, e eu aconselho que você compre de mim colírio, para que você enxergue. Agora, vamos lá. Nós vimos que a cristandade termina com uma igreja cega. Ok? Então, Sansão é um retrato da igreja. E agora, ela está sendo guiada para o último lugar de vitória, entre os pilares. Vamos ler a história. E Sansão disse ao jovem, era uma pessoa jovem, a mesma palavra usada para aqueles dois espias, a palavra naer, em hebraico. Então Sansão disse ao jovem, que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Então será a geração dos últimos dias, a geração jovem, que vai cuidar da igreja, que vai segurar a igreja pela mão. Sabe, eu me lembro de certa vez quando a Jéssica era pequena, e eu lia para ela histórias de dormir, histórias da Bíblia. E eu cheguei na parte de Sansão, quando Sansão, na verdade, empurrou os pilares. Eu fiz esse movimento, enquanto ela me olhava com olhos sonolentos. E Sansão empurrou os pilares com força. E quando eu fiz assim, o Espírito me disse, bem no meu coração, que isso era uma revelação sobre a morte de Jesus na cruz. Veja que a posição de Jesus sendo crucificado naquela cruz. Ou seja, a maior vitória que Sansão conquistou foi, na verdade, na sua morte. Então Jesus, quando morreu na cruz, alcançou a maior vitória de todas. Glória a Deus. E quando eu fiz assim, eu pausei por um momento e eu disse, uau, é tudo sobre isso, amém? E não há nenhum detalhe insignificante na Bíblia. Ou seja, será a geração jovem que trará a igreja de volta para o lugar da obra final, para o lugar da cruz. Então vejam que jovem aqui em hebraico é a palavra, na verdade, para adolescente, alguém bem jovem. Algumas pessoas não gostam deles, eles falam, esses jovens, o que eles sabem sobre a vida, é tempo de nós percebermos que há uma graça especial, uma unção especial sobre essa geração jovem. O diabo sabe disso. Se você não sabe, o diabo sabe. Ele está tentando atrair os jovens com tudo que ele tem, para que eles não vejam o verdadeiro pão que tem para eles. Mas os jovens estão cada vez mais sábios e eles estão se voltando para Jesus. E não só isso, eles são radicais pelo Senhor Jesus, amém? Eles estão seguindo até o fim. Glória ao nome de Jesus. Você sabia que a maioria dos discípulos de Jesus, se você estudar a história de cada um dos discípulos, verá que eram bem jovens. E o mais jovem de todos era João, entre os discípulos. E Pedro provavelmente era o mais velho. E ele era casado. Mas muitos deles eram, na verdade,
adolescentes, quando começaram a seguir Jesus. Até o próprio Jesus tinha 33 anos, quando entregou a sua vida. Pare de pensar que é só quando se chega aos 40 que você alcança a maturidade. Você conhece pessoas velhas e tolas? Amém? Pessoas idosas que estão perdendo a vida fumando. Eles fazem coisas que você olha e diz: nossa, nessa altura da vida, não aprenderam nada? Depois de tantos anos ainda fazem isso? Sabe, amigo, a idade não é uma garantia de sabedoria, ok? É Deus que dá sabedoria. Amém, amém. Então você diz: pastor Prince, é só para os jovens? Eu já passei dessa idade. Não, Deus pode renovar as suas forças como a das águias. Ele pode renovar a sua juventude como a das águias. Esta imagem do homem jovem, eu creio que retrata também o fim dos tempos. Os evangelistas dos últimos tempos, aqueles que estão vivos e permanecem até a volta de Jesus. Amém? O que você entende por isso? Aqueles que estão vivos podem estar vivos porque são jovens, mas os vivos que permanecem é uma geração de pessoas, a geração dos últimos dias, se refere a uma geração que pode vencer as doenças e enfermidades, que descobriram como viver bastante até a vinda do Senhor. Até o arrebatamento, eles estão vivos e permanecem. Vivos que permanecem é mencionado 2 vezes quando fala do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4. Algumas pessoas, quando me ouvem falar sobre Deus renovar a nossa juventude, eles dizem: a Bíblia não promete isso. Sim, a Bíblia promete isso. Sabe, apenas por causa da história da igreja, não seguir pela história da igreja, seguir pela a igreja original. Vá direto para a história original. Busque na palavra de Deus, no livro de Atos. Esta é a verdadeira história da igreja, porque muitas coisas se perderam. E o Senhor foi progressivamente restaurando a igreja. Com Martinho Lutero, por exemplo. Se você ler a história antes de Martinho Lutero, você não irá se alegrar, amigo. Há muita treva e escuridão. Você deve voltar lá do início, amém? Muito antes dessa escuridão, lá no tempo da igreja primitiva, no que eles criam. Como o partilhar do pão, por exemplo. A principal razão deles irem à igreja aos domingos, no primeiro dia da semana, se reuniram para partir o pão. Uau, que motivação! Apesar de terem o melhor pregador daquele tempo, o apóstolo Paulo, ele era o preletor convidado, mas eles se reuniram para partir o pão. E não é só isso, eles partiam pão de casa para casa, de casa para casa, de casa para casa. Amém? Então nós cremos no partir do pão. É claro que no primeiro dia, no dia do Senhor, com todo o povo de Deus reunido. Assim como no livro de Atos, onde se reuniam no primeiro dia da semana, para partir o pão. Glória a Deus. E então, é isso que está acontecendo, de casa para casa, em todo o mundo. Amém. Glória a Deus, de casa em casa. Amém. Glória ao nome de Jesus. Pelo que eu sei, os discípulos estavam cheios da graça e de poder. Eram capazes de expulsar demônios, curar enfermos. Até mesmo a sombra de Pedro curava doentes. Quer estudar a história da igreja? Volte para o livro de Atos. Amém? Nunca houve uma era de milagres. Não existe isso de era de milagres. Existe um Deus de milagres. E para aquelas pessoas que pensam quando eu digo que Deus vai renovar a sua juventude, o pastor Prince fica ensinando esse tipo de coisa. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz: não se esqueçam de nenhum de seus benefícios. Salmo 103 diz assim: é ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a das águias. E por que o Senhor usa a águia como exemplo? Porque a renovação da águia é literal. Elas de fato mudam. E quando elas mudam, e quando se renovam as suas penas, elas recebem penas novas, penas jovens, lindas, brilhosas. Elas literalmente se renovam, ou seja, não é somente algo espiritual. Não é só isso. Amém? Deus está dizendo: anseie por isso literalmente como as águias, que é uma renovação literal. Aí você diz: eu não acredito em nada disso. O Senhor disse para não esquecermos nenhum de seus benefícios, e estamos esquecendo aquilo que Ele mandou não esquecer. Esse salmo começa assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça do quê? De nenhum dos seus benefícios. Não é para escolher um, não se esqueça de nenhum. E ainda assim a igreja tem esquecido. A renovação da juventude é um dos benefícios. A Bíblia diz: não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, inclusive do vírus da Covid-19.
Uau, que benefício maravilhoso! E que te coroa de graça e de misericórdia. Uau, que benefício! E quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Como que é o homem ao qual Deus abençoou? Quando você olha alguém que é abençoado, como ele é? A Bíblia diz em Salmo 128, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esta palavra assim significa desta forma, numa outra versão, que diz assim, exatamente desta maneira será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas de qual maneira? Vamos ler. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. E seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Note que são bênçãos familiares. Sua mulher será alguém que te inebria. Uma mulher inebriante com o seu amor. Glória a Deus. Videira produz vinho, e vinho é algo que embriaga. Ou seja, estar embriagado com o seu amor. Ou seja, ela será sempre atraente aos seus olhos. E seus filhos sempre serão ungidos, porque as oliveiras produzem o óleo da unção. Então, a Bíblia diz que seus filhos serão ungidos. Glória a Deus. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em outra versão, exatamente desta maneira, o homem que teme ao Senhor será abençoado. Sua mulher será como videira frutífera, seus filhos serão como brotos das oliveiras. E isso, meu amigo, porque você é abençoado, afetará a sua família. Não espere isso da sua esposa, não espere isso dos seus filhos, não espere a mudança deles. É você, a mudança é em você. E mudar o quê, pastor? Ser um homem abençoado, porque quando você for abençoado, eles serão transformados. Quando você é abençoado, eles são transformados. Quando você for impactado pelo Senhor, é você. Até mesmo com os nossos filhos, você pode dizer para eles, não faça isso, não faça aquilo, mas se você vive uma vida de estresse, preocupação, e eles aprendem isso com você. Eles aprendem a ser ansiosos, estressados com você. De onde você acha que eles aprendem? Amém? Então precisamos ter certeza que estamos andando conforme aquilo que falamos. Falamos que quando lançamos a nossa preocupação no Senhor, temos paz em nosso coração. Então devemos agir como tal para que possamos influenciá-los. Com sua esposa, ao invés de exigir dela, pergunte-se a si mesmo, eu tenho sido um homem abençoado na minha casa? Porque é exatamente isso que alguém que é abençoado pelo Senhor verá em sua casa. Exatamente dessa forma, sua mulher será uma videira frutífera, seus filhos ungidos. Glória a Deus, como o broto das oliveiras. Aleluia. Eu vou terminar aqui, mas você pode se perguntar, Pastor Prince, mas por onde eu começo? Eu quero viver essa bênção na minha família. Eu quero que meus filhos provem e vejam a bondade do Senhor. Eu quero que todos eles sejam salvos. Então, amigo, comece aqui. Tem uma imagem muito bonita do nosso Senhor Jesus na história de José. O maior retrato de Jesus é, na verdade, José. A história de José. Agora veja isso. José, o nosso José celestial. Veja Gênesis 39. José encontrou favor aos seus olhos, aos olhos de seu mestre, e o serviu. Então o seu mestre tornou José o administrador de seus bens e confiou a ele autoridade sobre tudo o que possuía. E pelo fato de José ser uma clara imagem de Jesus, eu creio que Deus está falando algo aqui sobre bênçãos familiares. Ele está dizendo, quer ter uma família abençoada? Coloque tudo nas mãos de José. No nosso caso, José Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque tudo em sua família, seus filhos. Chame-os pelo nome. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é orar por eles diariamente. Todos os dias. Orar por eles é a melhor coisa, porque aquilo que você não pode fazer, como homem, como pai, Deus pode fazer. Ore por eles. Deus ouve as orações que fazemos pelos nossos filhos, porque isso está alinhado com seu coração. Amém? Ore pela sua esposa. As coisas que você não consegue resolver, ore. E Deus pode entregar a revelação. Deus pode abrir o coração. Deus pode mover todos os obstáculos. Só Deus pode endireitar caminhos tortos. Ore. Você tem influência com Deus. Não diga apenas, eu sou a justiça de Deus em Cristo, sem orar. Sabe, para que se arrumar todo e não ter nenhum lugar para ir? Você está revestido para poder acessar o trono de Deus. Então você pode orar e Deus moverá os céus e a terra por você. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então coloque todas as coisas na mão do José Celestial.
E aí na sequência veja o resultado. Então, a partir do momento, quando? Desde o momento que o deixou cuidando de sua casa, desde quando tornou José administrador da sua casa e de tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio por causa de José. Diga assim, a bênção do Senhor está sobre a casa, e diga o nome de alguém. A bênção do Senhor está sobre a casa de Joseph Prince, por causa de Jesus. Aleluia! E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo. Isso fala sobre o seu trabalho, sobre a sua vida profissional. A bênção do Senhor estava sobre tudo, tanto em sua casa como no campo. Que seja assim na sua vida. Amém, meu amigo? Vamos orar. Vamos orar pelos nossos amados, pelos nossos pequenos, pela nossa esposa, por toda a nossa família. Vamos orar pela nossa igreja, pela nossa nação, porque Deus se move quando nós oramos. Amém? Faça essa oração do seu coração agora, filho de Deus. Se você é um pai e você se sente inadequado, pastor, você colocou um peso nos meus ombros. Não, esse não é o propósito do evangelho. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, se ele está falando isso, significa que ele já nos deu a graça para ser o cabeça do lar. E já nos ungiu para isso. Amém? Então, ore isso e entregue tudo nas mãos de Jesus. Amém? Diga, Senhor Jesus. Repita, diga, Senhor Jesus. Eu coloco os meus filhos, diga o nome de cada um deles. E coloco o meu cônjuge nas suas mãos de amor. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o meu José celestial. Eu te agradeço porque agora, a partir de agora, eles são abençoados. E eu vou eliminar toda preocupação e ansiedade com a vida deles, porque eu sei que estão em suas mãos. E se o diabo tentar trazer preocupação, ansiedade sobre o meu coração no futuro, eu me lembrarei desta oração, porque eu sei que estão seguros em sua mão, Senhor. Eles serão sempre abençoados em suas mãos. E a partir deste momento, eu te agradeço, porque tudo que eu tenho na minha casa e na minha carreira e no meu ministério é abençoado. Em nome de Jesus. Amém? E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração agora. Vamos lá, faça essa oração. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço, porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados naquela cruz e Ele ressurgiu dos mortos, quando todos os meus pecados foram purificados. Eu te agradeço porque é o seu precioso sangue que purifica os meus pecados. Eu te agradeço porque hoje eu sou um novo homem, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te agradeço, Pai, por me entregar o seu Espírito Santo para habitar em mim, por todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem, amém. Glória a Deus, fique de pé agora. Estão preparados para viver uma semana abençoada? Isso não é algo para acalmar o coração das pessoas, amém? Porque quando eu oro, eu creio que Deus começa a mover as coisas, os eventos, as pessoas, para que você esteja no lugar certo, na hora certa. Amém? Levante as mãos para o Pai. Pai Celestial, eu te agradeço, porque o Senhor vai à nossa frente nesta semana. E o Senhor endireita todos os caminhos tortos. Ao longo desta semana, coloque todas as pessoas que estão ouvindo agora no lugar certo, na hora exata. Que não tenhamos medo, Pai, sabendo que os nossos passos são guiados pelo nosso Senhor. Lugar certo, hora exata, desfrutando do melhor do favor de Deus. E eu oro, Pai, para que nesta semana, para que todos sob o som da minha voz, que o Senhor os conceda, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma cobertura divina, uma proteção divina, um escudo divino, Senhor, protegendo-os do vírus da Covid-19 e da variante Delta. E eu oro, Pai, para que o Senhor guarde os seus filhos seguros, fortes e saudáveis. Que nesta semana, Pai, eles possam experimentar isso. Eu oro para que as doenças se tornem em curas, enquanto o Senhor derrama do seu Espírito agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está curando pessoas agora, apenas receba a sua cura. Eu vejo isso acontecendo agora, receba isso. Amém, amém, glória a Deus. Amém, a escuridão se torna em luz, o luto em alegria. Glória a Deus, aleluia.
Amém? Eu oro, Pai, para aqueles de nós que sentem que estão avançando em idade. Renove as suas forças, Pai. Renove a sua juventude como as águias. Literalmente, Pai, como as águias. Amém. Para que façamos parte desses últimos dias como evangelistas, portadores das boas notícias do Evangelho. Obrigado, Pai. Amém? E agora, em nome de Jesus, receba a paz, que guarda o seu coração e a sua mente. Amém? Da forma que só Deus pode. Esteja em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz: Amém.